Então, começando aqui a aula da drenagem superficial, que é esse módulo aqui. Só lembrando que para ela funcionar, você precisa ter ali feito a superfície final, igual eu mostrei para vocês na aula anterior. Aqui no meu desenho, deixa eu ver se eu já tenho. Ó, no meu desenho eu tô sem. Então, vou criar aqui junto com vocês, superfície final. Vai pegar aqui o top e o MDT. Criar. Agora eu tenho aqui a superfície final criada. E vamos para a aula. Então a gente vai trabalhar com gerenciamento drenagem superficial. O que que o software vai fazer? Cara, é um software incrível, assim. Ele localiza onde tem que ter meio fio e sarjeta. Ele calcula qual é o tipo de meio fio e sarjeta que tem que ser. Por exemplo, ele faz o cálculo e identifica que em determinada região tem que ter 5 saídas de meio fio de descida d'água. Então ele calcula essas saídas, que ele vai ter que ser 5. Ele calcula, por exemplo, se ele vai ter que ser um STC de 100, um STC de 80. Então ele calcula também, e ele troca o estilo da linha. Ele posiciona as saídas da água, e isso é incrível. Assim, é uma coisa que vai acelerar muito o nosso processo de desenho de drenagem. Então, ele posiciona as descidas da água. Mas calma, não acabou. Ele gera o cálculo e ele também vai gerar um logotipo. Então, é assim, é uma ferramenta completa. Tá 100%, Vitor? Eu diria que tá ali 80%. E aí a ideia é essa, é vocês com o uso. Não é para confiar 100% na ferramenta. Eu não confio. Eu criei e eu não confio. Eu sempre venho conferindo. E, por favor, não seja um tipo de projetista que faz isso. De pegou, usou a ferramenta, plotou e enviou. Não, gente. Pega, usa a ferramenta, venha conferindo, porque esses outros 10% que eu falei, acho que eu tinha falado 90%, né? Mas enfim, esses outros 10%, ele exige uma conferência humana. Exige. Eu não vou falar, tipo, não vou mentir, não, a ferramenta está 100%, confia, só plota. Até porque se fosse isso, eu mesmo faria o projeto e eu acho que é isso. Eu acho que essa parte da conferência humana, a parte de adotar uma melhor solução. Às vezes o programa falou que ele era 100, uma sarjeta de 100, mas você como projetista, você identificou que só deu 100 ali por causa de um trecho pequenininho, que na verdade ali poderia ser sim uma de 80. Então vocês trocam ali para fazer um ajuste. E isso é importantíssimo. Então, só mostrar aqui eu já fiz a parte aqui das bacias. Esse projeto aqui em particular, ele vem com muita parte de aterro, ele é quase feito todo em aterro, e ele com inclinações baixas, então quando a gente for gerar os meio-fios, eu acredito que vai dar muita saída. É para dar, pelo menos. E é isso. Aqui a gente vai ter também aquela parte que a gente chama de aterro falso. Eu estou estudando, talvez depois criar para ele identificar aqui o pé do aterro para pôr uma sarjetinha. Mas isso não existe ainda, eu ainda não coloquei essa ferramenta, tá? Estou pensando em colocar no futuro. Então vamos começar. Primeira parte aqui você vai vir mapa da pista. Essa ferramenta aqui, para ela funcionar, você precisa identificar o bordo da pista. A gente vai ter aqui o bordo da pista, o canteiro central, as banquetas e as valetas. As valetas ainda não está configurada, tá? Bom, não adianta usar. Mas canteiro central, se você tiver uma linha que você já identificou ali que é canteiro central, numa pista dupla, por exemplo, duplicada, você vem aqui, clica, seleciona qual que é o layer da linha, que ele faz o tratamento. Qual que é o tratamento? Ele vai chamar aquela linha de canteiro central, o gerenciamento, depois ele conseguir identificar ela como canteiro central. Então você se escaneia. O escanear o corredor, só dando um parênteses então aqui para explicar isso. Caso você não tivesse esse bordo da pista ou a linha de canteiro central, essa ferramenta Scan Corredor, nessas hipóteses que você ainda não tem delimitado a linha que indica essas posições, mas você ainda já tem o corredor. Então eu criei sim uma ferramenta que ela entra no corredor e gera o bordo da pista.
Esse projeto aqui, por exemplo, não tem corredor. Então eu não vou conseguir mostrar para vocês ela funcionando, mas está funcionando demais. Então, por exemplo, pô, abri um projeto ali que tem corredor e não tem o bordo da pista, aí você clica aqui, ó, escanear o corredor que ele vai gerar o bordo da pista pra gente. Ou que tem um corredor e não tem o canteiro central definido, né? Aí você clica aqui que ele gera o canteiro central. Como ele vai funcionar? Só explicando aqui, eu falei que não ia explicar essas coisas, mas eu acho importante. Ele vai usar o link code do corredor e o corredor filtro online. Aí você tem que colocar o link code certo. Eu gosto de usar o link code porque todos os projetistas geométricos usam o link code PAV para a borda da pista. Então ele sempre vai funcionar. Se você quiser usar o corredor filtro online, você tem que ver no projeto. Aqui vai estar vazio, né? Mas você tem que ver qual que é o projeto o projetista de geometria aí, qual é são os filtros lines que ele costuma gerar. Por exemplo, no meu trabalho, um projetista muito bom, sempre fez uns projetos excelentes, ele usa um filtro line chamado FinPev que ele cria. Então, para mim, também facilita muito usar essa função. Mas, enfim, caso você não tivesse os bordos da pista gerado, é essa função aqui. Bem, no meu desenho, a gente não tem, ou tem? Ah, tem. Tá aqui, ó. Então chama até acostamento. Então eu volto lá no meu trem, no meu mapa da pista, seleciono aqui, confiro qual que ele pegou, aí dá dois cliques aqui ó, pelo acostamento, beleza. E aí tem duas ferramentas de análise. Eu vou usar a versão 2 que é uma versão que eu já aprimorei. Aprimorei. Foi bom. Aí aqui ele já me retornou, ó. Ele me gerou 482 linhas de meio-fio e 149 linhas de sarjeta. Como ele faz isso? Vou mostrar também aqui como que são as regras que ele faz. A gente vai ter uma regra para cada parte. A regra do bordo da pista, ele vai usar um conceito que eu já conversei com alguns analistas do DENIT, alguns analistas do Goinfra, que é aqui a minha região onde eu sou de Brasília. E aí, no Goinfra, por exemplo, eles têm uma recomendação para você sempre adotar sarjeta em corte superior a 40 centímetros. Então, eu usei essa regra. Então, o programa vai rodar o eixo todo, vai rodar o seu projeto inteiro, e vai identificar cortes superiores de 40 centímetros. Identificou, marca como sarjeta. Outra questão é o de meio-fio. Então, meio-fio, quando eu conversei com as reuniões aqui do DENIT, era toda terra acima de 3 metros. Então, 3 metros está aqui. Toda vez que ele identificar que ali vai ser uma terra superior a 3 metros, ele identifica, ele põe meio-fio. Isso aqui é legal, porque às vezes você vai fazer alguma outra coisa que é, por exemplo, por né, aquela defensa, que seria 4 metros, você pode pôr aqui 4 metros. Na verdade, eu não sei quanto é, tá? Eu não sou projetista disso. Mas suponhamos que fosse 4 metros. Então, fio 4 metros, aí onde gerar meio fio de 4 metros, você sabe que é uma defensa. Só toma cuidado para usar essa ferramenta para isso, porque tem que desativar a função do outro tipo de meio fio. Porque o programa ele põe meio fio onde o talude tem um talude de 4 metros ou mais, e ele também põe um meio fio usando uma regra de velocidade de bordo. E aí isso aqui também ajuda muito. Então o programa ele consegue usar uma coisa, você pode configurar que é a duração da chuva, ou trazer os dados de fato. Depois eu vou linkar isso ao posto pluviométrico que o desenho que você já configurou. Mas como a gente ainda não configurou nenhum posto pluviométrico e tal, você põe aqui a intensidade da chuva, se é 17, 19, por exemplo, põe, tá em centímetros, tá? Por hora, tá, gente? O main da pista ali, o tempo de retorno, a duração da chuva, e aí o que que acontece? Ele faz o cálculo da velocidade de bordo. E aí, onde ele identificar que a velocidade de bordo está superior a 1,8, que é normalmente ali uma velocidade erosiva no bordo, ele vai pôr o meio-fio. Então, se acontecer de vocês forem querer usar essa ferramenta para gerar defensa, vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, porque ele vai gerar também onde está tendo velocidade de borda alta. Aí você tem que desconfigurar, desmarcar essa opção aqui. Aí vocês entram em contato e eu ensino como faz isso.
Vamos mostrar o resultado, né? Que eu já tô falando muito e de resultado mesmo não mostrei nada. Só então ele vai mostrar, ele vai pôr meio fio onde o talude deu maior que 3. Então aqui, ó. Tá vendo que aqui apareceu essa linha azul? Aqui essa linha azul já é de meio fio. Só para mostrar para vocês. É, vou gerar aqui Cake Profile. E aí a gente já olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, 3.8, 3.9. Então é isso, o projeto já me indicou. Vai dar sempre certo, Vitor? Pista duplicada com marginal costuma não dar errado, mas costuma dar um bugzinho. E é aquele lance que eu falei já. Não vou ficar insistindo para vocês. Acho que o CREA é de vocês e, particularmente, se vocês não quiserem conferir, aí é com vocês. Mas confiram, por favor. Não façam isso, não seja esse tipo de projetista. Uma coisa que dá errado, e isso eu já sei. Onde é ponte? A ponte ele vai indicar para o meio-fio. Tipo, meio-fio em ponte. Eu normalmente não faço drenagem de ponte quando eu faço o projeto de drenagem. Então eu vou lá e tiro. Porque aí quem vai fazer a drenagem da ponte vai ser o projetista lá que fez a OAC. Perdão, a OAE. Uma outra coisa que eu acho legal também, como aqui no mapa da pista, na configuração das regras, você pode aplicar meio fio no retorno inteiro. Então ele identifica onde são os alinhamentos de retorno e o de marginal. Eu gosto também de pôr marginal, porque normalmente marginal é uma zona urbana que vai vir em calçamento, e aí, calçamento, e aí você já põe. E aí você deixa aqui ativado, já põe ali o meio fio direto. Eu acho que é uma coisa que pode ajudar muito vocês. Então é isso. Aqui identificou meio fio aqui, identificou meio fio aqui, identificou meio fio nessas duas áreas também. Aí aquilo que eu comentei com vocês, é uma coisa só dando um adendo. O, quando eu vim aqui no- na ferramenta de mapa da pista, tem que configurar aqui a superfície final, tá? Não esqueçam de fazer isso, porque só vai dar certo se tiver configurado essa superfície final. E aí ele não usa o corredor, porque em tese o corredor aqui tá me falando que o aterro aqui seria um aterro baixinho. Como ele usa a superfície, ele identifica que. Até mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando de fato. Concessão projetícia. Ele identifica que, na verdade, a superfície não é exatamente o tamanho do corredor. Tá vendo aqui, ó? O que além tem dessa parte aqui do taludezinho do corredor, tem essa parte aqui ainda, de uns 2 metros aqui. Então, 2 metros. Ele pega tudo. Tudo de uma forma assim inteligente também, tá? É claro que se esse barranco aqui viesse aqui de cima com uma inclinação de, sei lá, 1/4, aí ele não ia apontar ele como um bueiro, porque é uma inclinação que é muito plano, né? Enfim, essa é a aula do mapa da pista. Espero que vocês gostem da ferramenta. Banqueta ele consegue fazer também. Ele escaneia do corredor as banquetas. Tá legalzinho também essa ferramenta. A análise que ele faz aqui na hora de trocar a banqueta é só trocar o estilo. Quando ele cria escaneia o corredor, você indica qual que foi o layer criado, né, do escaneamento, a linha. E aí ele faz a análise essa análise ele corta ali onde são os pontos altos das banquetas, para ter declividade para os dois lados. E das valetas aí, as valetas hoje vai ser manual mesmo, né? Mas eu estou desenvolvendo, não se preocupem. Estou desenvolvendo aqui para fazer o desenho das valetas. É isso, gente. Vamos para a próxima aula aí que vai ser de gerenciamento de drenagem.